Olá, vamos continuar as nossas aulas de termodinâmica aplicada à biofísica. Então, hoje nós vamos trabalhar com três grupos de energia de interesse para nós: a entalpia, a entropia e uma que associa as duas, chamado de energia livre. A palavra entalpia ela está associado ao que nós chamamos de calor de reação. Ela está associada diretamente com o conteúdo de calor de um corpo, de uma substância, de um sistema, só que com um detalhe. Você lembra que quando nós trabalhamos com energia, nós associamos a energia interna com a pressão e o volume. E aqui, nesse caso, a pressão é constante. Então, é o conteúdo de calor de um corpo ou de uma substância a pressão constante. Eu vou deixar de escrever de um corpo ou de uma substância, mas eu vou escrever o mais importante aqui, que é a pressão constante. Veja que isso é importante porque ou a maioria das reações que acontecem no universo terrestre, as reações de formação da Terra, da formação da crosta, da atmosfera, ela aconteceu a uma pressão constante, que é a própria pressão da atmosfera naquele momento da Terra, que é a pressão que hoje, por exemplo, para nós é uma atmosfera. A entalpia ela é chamada de H, e nós vamos chamar então o conteúdo de calor, Q, daquela equação que nós já fizemos, de entalpia H em função de um cara chamado Hess. E nós vamos falar aqui da lei de Hess. Tendo isso aqui em mente, daqui a pouco a gente faz uma pequena demonstração da fórmula da entalpia, que é muito simples. A variação de entalpia, ela é e depende do estado final de um processo em relação ao estado inicial desse processo. Isso é a lei de Hess. E essa lei de Hess é fundamental para que a gente pudesse trabalhar com reações químicas. Em 1841, o Hess determinou que os processos energéticos dependem apenas dos estados final e inicial desses próprios processos. Bem, para a gente colocar isso aqui em termos históricos, em 1783, dois famosos na ciência, o Lavoisier, da natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, francês, nobre, que foi decapitado em 1801, porque era nobre. E um outro colega dele, que junto com ele também trabalhou no grupo de cientistas que fez o sistema de medida atual, que está dentro do sistema internacional, Laplace. O que os dois fizeram em relação à energia e a calor? O importante é que eles definiram o que é calor latente. Mas para nós aqui, o que mais importa é o calorímetro. Eles inventaram o primeiro calorímetro. Então, o calorímetro hoje é utilizado muito, principalmente na nutrição, né, para o pessoal saber o conteúdo energético, por exemplo, dos alimentos. O que é o calorímetro? Um calorímetro simples você pode até fazer em casa, mas basicamente ele define uma reação química em função da água. Aqui você coloca um termômetro. Você faz uma reação acontecer aqui, dentro de um sistema, com água aqui do lado, e depois você determina qual a quantidade
de calor, por exemplo, da queima de uma bolacha. E aí você vai ter as calorias associadas a isso. O cálculo é feito pela fórmula conhecida que é igual a massa vezes o calor específico. Quem descobriu o calor específico, definiu o calor específico foram os dois, vezes a variação de temperatura. Você pode colocar a temperatura inicial lá, né? E a temperatura final, o termômetro que vai dar. E em 1841, Hess determinou a lei dos estados iniciais e finais, né? Então, a energia do sistema, a energia total do sistema, vou colocar aqui, ó, energia total, depende somente dos estados iniciais e finais. Eu estou colocando isso aqui, na verdade é final e inicial, né? Mas tá bom. Porque em termos de raciocínio, você vai compreender como que as energias são medidas. Ó, somente dos estágios ou dos processos final ou inicial, né? Isso tem uma importância muito grande na análise de reações químicas. Define-se que uma reação química com substâncias simples, o calor de reação delas, ou a entalpia, ela é zero. Isso facilita, por exemplo, determinar o calor de formação de qualquer substância composta. Isso normalmente é ensinado no ensino médio, por exemplo. Se eu pegar aqui, ó, calor de formação do hidrogênio gasoso, vou colocar aqui 2, né? Para formar H2 gasoso, o H dessa reação, o ΔH, o H, chamado de entalpia de formação da substância simples, por definição ele é zero. Assim também para o oxigênio, para qualquer uma das substâncias simples. Ele é definido como zero. Mas se eu pegar, por exemplo, a substância simples com outra substância simples, eu não vou representar tudo, tipo mais O2, vamos colocar aqui no meio já de O2, para formar água, por exemplo. Esse é o calor de formação de uma substância composta, então ele não é zero. Vamos pegar a água no estado líquido, mas eu não vou colocar aqui não. Então, a entalpia de formação da água, ou seja, a diferença da água para H2 e O2, lembra que ele é zero? Então pode ser um ΔH aqui, vai dar menos 286,6 kJ. Então isso é o calor de formação da água, ou entalpia de formação da água. Ora, veja que provavelmente, se a gente tivesse capacidade de medir a entalpia do H2, a formação dele, não seria o mesmo valor da entalpia de formação do O2. Mas nós não temos como medir isso do zero. Então, ficou definido, né? Então, veja que mesmo que isso aqui valesse 10 ou 20, não interessa. Isso aqui é o estado inicial. Isso aqui é o estado final. Então, somente o estado final e inicial é que determina a energia. Então, qualquer valor que eu desse aqui,
em relação ao valor da água, ia dar menos 286. Olha, nesse sentido, por exemplo, nós podemos fazer aqui uma demonstração simples. Ó. Podemos pegar o caminho 1, vamos pegar o caminho 1, para chegar ao caminho 3, passando pelo caminho 2. Vamos fazer assim. Então, o caminho final é o 3. Então, eu tenho H3 menos H1. O que se quer verificar é se, para chegar a H3 passando por H2, eu tenho esse mesmo valor. Olha, eu vou ter H3 menos H2, como esse caminho aqui. Mais H2 menos H1. Vou colocar aqui, vermelhinho, né? Como esse caminho aqui. Então, quer saber se a soma desses dois caminhos, ela seria igual ao caminho H3 menos H1, para provar a lei de Hess. Então, por definição, ó, você vai ver que isso é verdade, que eu vou ter H3, aqui eu tenho menos H2 com mais H2, eu corto, menos H1. Então, independente dos caminhos que eu tomar para formar água ali, por exemplo, o processo final, menos o inicial, não altera. Isso permitiu com que se desenvolvesse bastante os conceitos de reações, e se pudesse trabalhar com reação. Então, por exemplo, eu tenho dentro da entalpia a passagem da água do estado líquido para o estado sólido, por exemplo. Vou colocar estado vaporoso, né? Aqui, o estado de vapor. Então aqui existe uma entalpia associada a ela, ou uma variação de entalpia, como se queira, né, associado a ela. Ora, essa variação de entalpia está por volta de menos 296 kilojoules. Por aí. Eu acredito, né, que o estado líquido para o estado gasoso da água, né? Está por aí, mais ou menos. Mas olha só, esse aqui ficou meio esquisito. Algo interessante de se ver é que a energia de um sistema, através das máquinas térmicas, nós já demos aí na aula passada como a variação da energia interna, H2, o 2 menos o 1, né, mais o trabalho realizado. Não pode esquecer que o trabalho realizado é P delta V. Então nós vamos ter que vai ser igual, vamos colocar aqui o 2 menos energia interna 1, fechar aqui o parênteses, mais P delta V. Nós vamos colocar V2 menos V1. Agora a equação ficou mais explícita, né? Ora, nós podemos então fazer uma separação aqui e fazer assim, ó. Nós temos o 2 menos, vamos colocar mais, né? Vamos associar os dois estados, ó, PV2, lembra que a pressão é constante, tá? Menos U1 aqui é PV1, né?
mais PV1. Se nós fizermos assim, o que nós temos aqui? Ó? Q, nós podemos chamar de H, ou ΔH, ó, vai ser essa variação. Nós vamos chamar isso aqui de H final, entalpia final, isso aqui de entalpia inicial. Então o Q vai ser H final menos H inicial. Então a entalpia é a energia interna, a pressão constante com possível alteração de volume. De fato há, né? Da água líquida, por exemplo, para a água vaporosa, ocorre alteração de volume. E aqui, então, a gente define o chamado ΔH, ou entalpia, que está associado às reações químicas e às variações de calor a pressão constante. Dentro de uma caldeira, não necessariamente a pressão é constante, né? O importante da entalpia é o seguinte, ó, o ΔH, se ele for maior que zero, aí, tirar isso aqui, colocar mais em cima, a entalpia ela é dita que ela absorve calor, então ela é endotérmica, ou a reação é chamada de endotérmica. Se a variação de entalpia for menor que zero, então a reação ou processo é exotérmico, ele libera calor. Tá? Então essa é a base dos estudos da entalpia. Não pode esquecer que, olha, vou colocar aqui de cor diferente para você. O H, ele é a variação, não a variação, né? Ele é a energia interna mais o trabalho realizado no corpo, antes e depois da reação. Aí nós temos o ΔH nesse caso. Tá? Bem, vamos passar para o próximo frame. E vou me colocar mais para baixo de novo. Nós vamos falar agora da entropia. A entropia, que está associada à segunda lei da termodinâmica, nós vimos que ela está ligada aos sistemas energéticos de uma tendência do universo a estar sempre na maior entropia, ou seja, na maior desorganização. Foi difícil associar a entropia com a vida, tá? Então, por que isso? Porque a palavra vida está associada à organização, por isso que nós nos chamamos de organismos, né? Os níveis mais altos de energia, de entropia, ele está associado a um alto movimento das moléculas. Então, eu vou escrever aqui, entre aspas, para você entender, mas ele está associado a estruturas desorganizadas. E como explicar isso? Então se dizia que a vida não era explicada pela física, que a física não tinha capacidade de explicar a existência da vida. Desorganização. Não é bem isso, mas o correto seria maior grau de liberdade dos componentes de um corpo. Mas como é que funciona isso? Olha, nós temos numa célula estruturas muito bem organizadas, né? Temos o núcleo com DNA, temos os retículos endoplasmáticos, o gozo, temos o complexo de Golgi ou Golgi, como alguns gostam de dizer. Eu tinha um professor de histologia que falava só Golgi.
Tem a mitocôndria extremamente organizada, inclusive na parte interna, na membrana interna da mitocôndria, né? Temos os vacúolos aqui na célula eucariótica. Então, você olha uma célula, está extremamente organizada. E como é que ela pode viver sendo que a entropia é uma lei que regula todo o universo? Olha, a situação ela é bem interessante aqui. Por quê? Ora, ela é interessante porque aí nós temos que fazer uma associação entre a entropia interna e a entropia externa. De acordo com essa lei aqui, a entropia, ou ΔS, eu não posso falar final e inicial, porque aqui não é bem esse o caso, né? É externa e interna. A variação de entropia ela tem que ser maior que zero, para que ela seja alta. Ora, para ela ser maior que zero, se eu considerar então que o ΔS, fazendo um raciocínio puramente matemático, né? Eu tenho que o externo tem que ser maior do que o interno. Ou seja, a entropia externa tem que ser maior do que o interno. Ou seja, a conclusão aqui é que a entropia externa à célula é maior que a entropia interna. Senão, não há condições de ter vida. Portanto, o que acontece? Para a célula ser organizada, ela desorganiza o ambiente. Como que ela desorganiza o ambiente? Se movimentando e aumentando a energia cinética da água, que a envolve, por exemplo, se for um paramécio, jogando para o ambiente moléculas pequenas de alta velocidade, como, por exemplo, o CO2 e as excretas, ela tira do meio moléculas organizadas, né, e absorve, quebrando dentro dela. Então, a explicação da existência da vida pela entropia é que o organismo vivo desorganiza o ambiente. Nós podemos fazer uma análise dessa de uma maneira grotesca, mas muito importante, que é o homem que tem temperatura constante, maior que a do ambiente, que desorganiza o ambiente pelos movimentos, mas também desorganiza o ambiente de forma deletéria, né? Então, ele desorganiza o ambiente de forma deletéria. A questão também é saber desorganizar, vamos dizer assim. Por isso, esses problemas associados à sustentabilidade, né, às preocupações com as ciências ambientais. O homem é o principal desorganizador do ambiente, só que causando problemas. Não é uma desorganização dentro do sistema físico definido, por exemplo, de sustentabilidade. Ele desorganiza o ambiente causando poluição, por exemplo. A partir dessa questão da poluição, olha só, pode ser, isso parece ser verdade, que aumenta a temperatura do planeta, diminui os processos de reciclagem do próprio planeta. Então, isso aí significa que, se a reciclagem não está acontecendo de maneira correta, a tendência é que o sistema, entre aspas, fique sujo, mas também fique desorganizado. Quando eu falo diminuir a reciclagem, por exemplo, você joga plástico no ambiente, o plástico vai ficar lá, ele não vai ser quebrado em moléculas pequenas, né? Então, o processo entrópico, nesse caso, fica diminuído. E a Terra, de alguma forma, o planeta, de alguma forma, reage a isso. Então, a termodinâmica está diretamente associado com esses processos de sustentabilidade.
que nós estamos estudando hoje. Porque, veja bem, quando eu falo aumento de temperatura, vou trazer de volta a fórmula, que a energia ela é a variação, quantidade de calor, né? Variação da energia interna, mais o trabalho, né? PV, P delta V. Olha só que interessante. Se a gente aumentar a temperatura da Terra, a gente está aumentando a energia interna da Terra. Então a gente está aumentando a quantidade de calor da Terra. E se a gente aumenta a quantidade de calor da Terra, a gente altera os processos de vida de uma maneira muito significativa. Até porque a alteração de calor aumenta a energia cinética das moléculas da atmosfera, por exemplo, gerando mais desorganização na atmosfera. Será que a gente está adaptado para isso? Uma desorganização que não foi feita pela evolução dos seres vivos? E assim por diante. Tá? Então, agora você entende que a vida existe porque ela é organizada, mas ela desorganiza o meio. Os valores de entropia, ΔS, quando ele é menor que zero, nós falamos que ocorre diminuição da entropia. E quando ele é maior que zero, aumento da entropia, como nós falamos ali em cima. Vou colocar aqui mesmo, está um pouco distante, mas você organiza no seu caderno. Ocorre um aumento da entropia. Então, a célula viva por si só, sozinha, ela não explica e não é possível explicar a segunda lei. É preciso entender como uma variação de entropia entre um sistema interno, né, e o ambiente em que o organismo vive. Claro que isso é mais complexo do que nós estamos citando, mas aqui é para que você tenha uma ideia desse processo. A variação de entropia, ela está ligada a calor também, óbvio, porque uns sistemas de maior desorganização têm maior quantidade de calor interno. Esse calor é o quê? Que nós chamamos. Essa quantidade de calor está associada a T, que é a temperatura absoluta. Então, isso é o que nós podemos chamar de entropia do sistema, definido por essa estrutura aqui, calor e temperatura. Então você imagina a alteração dos processos entrópicos com o aumento da temperatura do planeta. Outro ponto que nós vamos trabalhar aqui é a energia livre. A energia livre associa entalpia e entropia. Ela foi trabalhada por Gibbs, um americano, no início do século passado. E por isso recebe o nome, a designação de G. A energia livre, ou variação de energia livre, ela acopla e associa o H, a entalpia, com a entropia. Ela é definida por ΔH, que é a entalpia, menos o T ΔS. Ó, a quantidade de calor, T ΔS, como está definido aqui. É possível trabalhar com isso de várias maneiras, né? Mas aqui, por exemplo, graças a esse trabalho de Gibbs, nós conseguimos, por exemplo, compreender a relação de energia entre os alimentos e o ATP, por exemplo. Ele permitiu, né, esse tipo de cálculo demonstrar a quantidade de energia liberada pelos alimentos, por lipídios, por glicídios, associado à energia guardada na ligação instável de fosfato
com adenosina difosfato, formando adenosina trifosfato. Quando ΔG calculado for menor que zero, aí nós não falamos térmico, nós falamos gônico, que também significa energia. O processo é exergônico. Ocorre liberação de energia. Então, ocorre aqui uma associação tanto da energia interna quanto do processo entrópico, quando nós falamos sobre ΔG, que é energia livre, que passa para nós a ser o mais importante em termos de reações biológicas. Quando é maior que zero, é endergônico. E quando é igual a zero, diferente lá da entalpia, o sistema está em equilíbrio. A reação tende a não acontecer. O processo que acontece é o exergônico. O endergônico significa absorvendo energia. Então é preciso dar energia para que ele aconteça. Quando não ocorre liberação nem absorção, o sistema está em equilíbrio químico. Né? O mesmo equilíbrio químico já estudado lá no ensino médio, né, que você espera. Então, por exemplo, falar um pouquinho sobre isso. Né? Por exemplo, vamos subir aqui mais um pouco. Esse aqui, exergônico, como nós falamos, ele libera energia e, ao mesmo tempo, é espontâneo. Então, o endergônico, ele absorve energia e aí é não espontâneo. Não vai caber aqui. Né? Então, essa questão, em termos de energia aqui, é fundamental para a gente fazer uma análise das reações químicas. Vamos fazer isso agora. Tá? Então, vamos pegar, por exemplo, e fazer um acoplamento de reação. O que nós podemos comentar sobre esse acoplamento, que é o seguinte: uma das características da vida, vamos colocar aqui assim, os princípios metabólicos da vida, e extremamente organizado, é o acoplamento de reações. Isso não acontece nos sistemas não vivos, inorgânicos. Por quê? Esse acoplamento ele é feito dentro da célula. Você já deve ter ouvido falar da membrana interna da mitocôndria. Lá ocorrem as reações de produção de ATP. E as várias enzimas estão ligadas, próximas umas às outras, porque elas estão fixas na membrana. A mesma coisa na formação de proteínas, que ocorre desde o retículo endoplasmático rugoso até a vesícula de liberação. Por exemplo, nas células do pâncreas, que produzem as proteínas, as enzimas digestórias. Então, isso é algo fantástico. De que maneira que a gente pode mostrar isso para você? Ó, imagina aqui, então, uma membrana, uma representação. E aqui, uma enzima, outra enzima, outra enzima. Então, essa enzima 1 produz o produto 1, que é trabalhado pela enzima 2 e vai produzir o produto 2.
que vai ser trabalhado pela enzima 3 e produzir o produto P3. Dessa forma. Isso acontece na cadeia respiratória, acontece até no citoplasma, por exemplo. Então, por exemplo, nós podemos pegar o caso aqui, ó, do PEP, fosfoenolpiruvato. O fosfoenolpiruvato, na presença de água, ele vai produzir piruvato mais fosfato. Piruvato, não piruvado. Piruvato mais fosfato, que a gente costuma colocar PI, né? Só para colocar aqui fosfato inorgânico. Ó. Esse fosfato inorgânico, ele é produto da primeira reação, mas reagente aqui, ó, na reação com o ADP, formando o quê? ATP. O correto seria eu colocar essas reações acontecendo para os dois lados. Ó. Ora, nesse caso, nós ainda, se ocorrer uma liberação de ATP, a reação ainda volta, né? O ATP liberando o fosfato, no final pode voltar a ter PI mais piruvato, formando fosfenolpiruvato. Claro que a reação ela acontece dos dois lados, né? E vamos colocar assim, retorna, o processo retorna. Vamos colocar fosfenolpiruvato mais água. Mas o que disso aqui que é importante? Esse ΔG aqui, nesse caso, ele é negativo. Ele é chamado ΔG0, porque a reação está acontecendo no organismo. Então ele é exergônico, é menos 62 kJ por mol. Vou colocar só quilojoules. O ΔG da segunda reação, deixa eu chamar esse aqui de ΔG1, esse aqui de ΔG2. Vai ser de mais 30 kJ por mol. Ou seja, se a primeira reação não existisse, a segunda não aconteceria. Então, o mais importante de você enxergar isso é que dentro desse sistema, eu não vou entrar mais em detalhes, teria mais reação para mostrar, mas olha aqui, esse aqui é exergônico. Essa reação de baixo é endergônica. Não formaria ATP se a reação de cima não fornecesse energia para que o ATP fosse formado aqui embaixo. Aí, se o ATP for quebrado, ele vai liberar menos 30 kJ, por exemplo. Aproximadamente, né? A gente está colocando aqui. Então, o acoplamento da reação, ele é um acoplamento físico, esse acoplamento de reação, físico e energético. Físico, quando ocorre o caso das membranas, e também energético, porque se uma reação não acontecer, a outra não acontece. Então, eu preciso de uma reação que forneça energia para que a outra reação aconteça no sistema de equilíbrio do organismo. Né? É claro que muita coisa envolve isso. Bastante coisa envolve isso. Então, por exemplo, para você compreender isso daqui, ó, vamos pegar a água, para cada mol de água, 10 a menos 7 mols são quebrados em H+,
mais OH-, né? O que define as fórmulas de pH. Olha, para esse processo acontecer, aqui, menos, vamos colocar menos 80 aproximadamente quilojoules por mol. Não vou colocar o por mol. Aqui, para o processo voltar, então, do jeitinho que ele está aqui, mais 80 kJ por mol. Então veja se você compreende. Aqui em cima, a reação para a formação do ATP só aconteceu porque houve liberação de energia para que ela ocorresse. Então, aqui embaixo, por exemplo, como ela é a inversão da de cima, piruvato mais PI, o ΔG3 é mais 62 kJ por mol. Para ela retornar, então, aqui. Para isso acontecer, ela vai precisar de liberação de energia de outra reação. Aí nós não vamos continuar aqui nesse bate-papo. Tá? Então, por exemplo, vários processos acontecem dentro do organismo para facilitar a organização das reações químicas. O sistema enzimático dos organismos não tem nada comparado fora. É algo assim surpreendente de belo e de organizado. Dentro disso, do estudo de reações químicas, que é um estudo químico mesmo, mas evidentemente que faz parte da bioquímica, nesse momento faz parte da biofísica, está associado às reações dentro dos organismos vivos. Elas têm uma diminuição acentuada da chamada energia de ativação. Uma reação para acontecer, ela costuma acontecer na associação entre os reagentes e produção do produto. A ela sendo endotérmica ou exotérmica, endergônica ou exergônica, nós temos uma representação aqui. Ó. Aqui a energia, vamos colocar essa aqui como é, de energia. E aqui vamos colocar, tempo não é o melhor variável. Vou colocar caminho. Porque se eu colocar o tempo ali, a formação do chamado complexo ativado ela é muito rápida. Aí, entre aspas, nós não teríamos espaço para explicar aqui e também não ficaria muito lógico. Né? E aqui, os reagentes. Então, vou colocar aqui A mais B. Vamos colocar a B. Aqui. Observa que a variação de energia é essa. Se ela é a final menos inicial, ΔG ou ΔH, aqui, você vai ver que o estágio final tem menos energia do que inicial. Então a energia foi liberada. Se a energia foi liberada, nesse caso, o ΔG aqui, ele vai ser negativo, né? Vai ser menor que zero. O ΔH também vai ser menor que zero. É mais fácil fazer o ΔH, né? Se a gente colocar a energia aqui, o final menos inicial. Mas o que acontece é que para que essa reação ocorra, funciona assim. Vamos dizer que tem um catalisador aqui. Então eu vou ter A mais C, forma AC. Aí eu vou ter AC mais B, forma AB mais C. Isso é um dos mecanismos mais comuns que acontece nas reações. O catalisador reage com um dos reagentes, facilitando a reação. A não tem muita afinidade com B, mas A tem muita afinidade com C, que é o catalisador. Então observa aqui, ó. Esse aqui está à direita, eu corto com esse aqui que está à esquerda, tá vendo?
Esse aqui está à esquerda, eu corto com esse aqui que está à direita. Olha o que vai ficar. A mais B formando AB. Como é que eu sei que C é o catalisador? Porque aquele que é consumido e depois restituído é o catalisador. Ele foi aqui restituído e aqui ele foi consumido na reação. Então, a reação normal aqui seria, para A se juntar a B, demora muito, porque a afinidade deles é pequena. Então, eu tenho, por exemplo, esse gasto energético aqui, ó. Esse gasto energético aqui, todinho, é chamado de EA, energia de ativação. Essa é a energia de ativação da reação normal. Aqui, com o catalisador C, a energia de ativação fica pequenininha. Ela chega no mesmo ponto, mas ela fica pequena. Tá? Então essa daqui é a energia de ativação. Com o quê? Com o catalisador. Então, o catalisador é aquele que aumenta a velocidade da reação e facilita o processo. Dentro dos seres vivos, catalisador é enzima. Aí tem até um erro no livro de bioquímica falando que toda enzima é uma proteína. Isso não é verdade. O prêmio Nobel do final do século passado, em bioquímica, em medicina, foi um cara que na década de 60, por volta de 1965, ele mostrou que o RNA ribossômico ele tem papel enzimático. Então, o RNA ribossômico não é proteína, mas também é uma enzima. Então, nesse caso, uma das características importantes na velocidade da reação é a enzima. E o que acontece? Os seres vivos vivem de sistemas enzimáticos. Então nós temos sistema enzimático da glicólise, para quebra da glicose até ácido pirúvico. Depois existe o sistema enzimático do ciclo de Krebs, responsável pela produção dos FAD e dos NAD. E depois o sistema acoplado à membrana enzimático da membrana respiratória. Então, os seres vivos têm esses sistemas enzimáticos. Isso é muito mais comum nos eucariontes, em que os sistemas enzimáticos estão acoplados às membranas do retículo endoplasmático, do complexo de Golgi, dos vacúolos digestórios e assim por diante. Já na bactéria, existe o sistema enzimático respiratório da bactéria, porque ela tem pouca membrana. Então, você vê que a diferença de complexidade é muito grande entre o eucarioto e o procarioto, não só em função do núcleo, mas principalmente em função da membrana e em função desses sistemas enzimáticos que nós estamos falando aqui, ó, em que as enzimas fazem com que as reações sejam muito rápidas, algo que não é visto nos sistemas não vivos.